Quando você é jovem, está crescendo, se descobrindo, qualquer lugar que te oferece um acolhimento que seja, ele parece certo. Só que às vezes esse certo vira só mais uma bolha. E o pior, uma bolha que molda você sem que você perceba. Esse é um vídeo sobre comunidades online. Aquelas bolhas que a gente entra achando que encontrou um lugar seguro, sabe? Quando vê, tá repetindo tudo que houve ali, como se fosse verdade absoluta ou algo parecido. Eu entrei nesse mundo muito cedo, não só de idade, de cabeça mesmo. Eu tava aberto, curioso, procurando gente que pensava parecido comigo. Eu achei. Só que achar essa galera também veio com preço. O real problema dessas comunidades não é só o que elas dizem, mas o quanto elas fazem você achar que aquilo é a única forma certa de ver o mundo. A forma como elas sugam cada pedacinho da sua personalidade, você acaba se tornando alguém que você nem mesmo conhecia. No começo era tudo muito bom, eu tava aprendendo coisas novas, conhecendo gente que me dava atenção, que olha que isso era uma moeda de troca valiosa naquela época, que ouvia o que eu tinha pra dizer e parecia entender como eu me sentia. E você sabe, quando você se sente entendido, você acaba se abrindo, você se entrega e inevitavelmente foi o que eu fiz. No começo tava tudo muito perfeito. Era um mundo de personagens, de histórias, e se conectar com pessoas que pensavam como eu pensava. Ninguém te julgava pela aparência, pelas suas inseguranças. Todo mundo lá tinha algo único e eu pensei que isso fosse um refúgio pra mim. Eu entrei numa comunidade de gacha. Pra você que não sabe, é um joguinho aí que tem na Play Store de criar personagenzinhos de anime com várias opções de cabelo, roupa, etc. E algo que chamaria muito a atenção de uma criança de bem menos de 15 anos de idade. E o jogo pelo jogo, tá tudo bem, é algo inocente, fora a parte de que gacha é uma palavra para indicar jogos em que você joga na sorte, roletinhas e coisas te incentivando a gastar dinheiro. Essa nunca foi a parte realmente importante. E criou-se uma comunidade disso. Tinha círculos de gacha no Amino, no Instagram e diversos outros aplicativos. E eram comunidades onde você montava personagens, criava histórias, fazia arte, e tudo girava em torno dessa ideia de identidade visual. Todo mundo tinha o próprio personagem. Na verdade, você era o personagem. E fazendo isso, eu me senti pertencente, me senti parte daquilo. No começo não parecia ter nada de errado, era só diversão. Eu, com bem menos que 15 anos, e esse universo de personagens me fez esquecer um pouco do mundo real. Na verdade, eu quase que esqueci completamente. E era como se todo mundo estivesse ali, naquele ambiente virtual, apenas do que a gente criava ser, não pelo que a gente era atrás da tela. Ninguém se importava com raça, gênero, aparência. Todo mundo era só o que você queria ser. Você podia criar um personagem totalmente diferente da sua real aparência e ninguém nunca ia saber, a menos que você quisesse compartilhar isso com alguém. E isso era muito tentador. Mas no fundo eu juro, eu não sabia no que eu estava me metendo. Com o tempo, o que parecia um refúgio para mim foi se tornando uma zona de caos. Eu comecei a receber mensagens de pessoas com depressão à medida que eu ia me familiarizando mais com elas. Cheguei a receber fotos de membros saindo o líquido vermelho, se é que você me entende. E o pior, eu não tinha maturidade nenhuma naquela época. E ainda assim, tentava ajudar essas pessoas. Eu nem sabia o que dizer, pra falar a verdade, mas eu tava ali, porque elas estavam me pedindo apoio. E a sensação de ser necessário, de ser a única pessoa que talvez pudesse ajudar, isso foi ficando cada vez mais pesado. Tudo lá era muito intenso, muito rápido. As relações começavam e acabavam em semanas. E como uma criança, sem noção do que era responsabilidade, eu tava lidando com coisas que adultos já não sabem como administrar direito. E acho que o pior de tudo, eu comecei a me envolver com pessoas de forma mais próxima, me conectar de verdade. Em vez disso, eu só achei problema. Aconteceu de eu tentar me relacionar com algumas pessoas da comunidade, tudo se tornou um drama sem fim. Relacionamentos complicados, mal entendidos e uma pressão emocional que nem eu sabia como lidar. Foi aí que eu comecei a perceber que a bolha, que parecia um lugar seguro, não era tão segura assim. Ela me moldou de formas que eu não percebi,
quando tava lá dentro. E assim, olhando pra trás hoje em dia, percebo o quanto tudo isso me moldou de uma forma muito intensa. Eu era só uma criança e mesmo sem entender completamente o que estava vivendo, aquelas experiências me forçaram a amadurecer muito mais rápido do que eu deveria. Tem uma diferença entre crescer e ser empurrado para crescer. E eu deixei de viver coisas normais da infância, de curtir fases que simplesmente passaram, porque eu tava lidando com dores e pesos que não eram necessariamente meus. E quando você é novo demais, você não percebe o quanto isso vai te marcar. O que mais me pega hoje é perceber como a internet, principalmente essas comunidades que abraçam sem filtro, sem julgamento, parece um lugar seguro, envolvente, para quem é novo, carente, procurando um espaço. Mas sem orientação, sem alguém por perto para te guiar, elas viram um campo minado emocional. Você entra achando que está encontrando pertencimento e encontra, mas junto vem um monte de outras coisas que você não sabe lidar, você não está preparado para lidar, e eu garanto. E infelizmente isso te molda, de um jeito silencioso, devagar, e quando você percebe, você não é mais o mesmo. Então bom, galera, aqui fica o meu conselho. Se você tem aí os seus 11 para 15, 16 anos, não vai entrar nesses lugares sem ter certeza do que você está lidando. Eu falo por mim, isso me mudou para sempre. De lá eu trouxe pessoas muito importantes que caminharam comigo até depois que a minha estadia nessas comunidades acabaram, mas eu não sabia se aquelas pessoas realmente traziam algo bom para mim de verdade. Acabou que por muito tempo eu estive mesclado com tudo que aquele universo proporcionava e era, que eu me perdi de mim. Eu me lembro perfeitamente de alguns anos atrás eu perceber que eu estava mais tempo com a cara enfiada no celular do que falando com a minha família. De manhã, de tarde, na hora do almoço, o tempo inteiro, sem parar. Isso não só me distanciou da minha família, do mundo real, mas de quem eu era. E eu acabei tendo que me reencontrar depois que eu saí de lá. Então, se você tem 11 e até uns 17, dependendo do grau da sua maturidade, por favor, cuidado. Não façam como eu fiz. Se cuidem. O impacto emocional que isso pode te causar, ele tá além da nossa compreensão. Mas e aí? Quero saber de vocês agora, se já passaram por algo parecido, se tiver alguma experiência que vocês queiram passar, que não seja absurdamente tão expositiva, mas que vocês queiram ir para deixar um complemento. Vou adorar saber se eu não sou o único. Então é isso. Obrigado pela atenção e contar uma história e passar a minha experiência sobre isso. Tomem muito cuidado onde pisam, tá? Nunca se sabe se tem uma mina lá. Parece exagero, mas vai por mim. Não é.